Bora continuar resolvendo mais uns probleminhas. Funções exponenciais, raízes, potências e logaritmos, certo? Esse problema aqui, ó, é desse livro, ó, Fundamentos de Matemática Elementar, o volume 2, que são logaritmos. Lá no final tem as questões de vestibulares, é a questão número 44. Então a gente vai resolver essa questão aqui desse livro aqui, ó, certo? De logaritmos. Aqui é a Universidade Federal do Ouro Preto. Você tem essa expressão aqui e ele quer que você encontre a equivalência dela. Ela equivale a qual dessas opções, certo? A gente vai ajeitar essa expressão, aqui eu repeti a expressão, ó, repetir, certo? Você tem um quociente elevado a menos 1, você pode tirar esse expoente menos 1, simplesmente, ó, aqui ó, em preto, ó, invertendo numerador e denominador. Coloca o denominador em cima, certo? E o numerador embaixo. E troca o sinal do expoente, de menos 1 por mais 1. Ó, aqui a expressão em preto, certo? Observe que eu fiquei com a diferença de duas raízes no denominador. Como é que eu removo essas raízes no denominador? Você faz o seguinte, você vai multiplicar em cima e embaixo, certo? Por isso aqui, ó, esse termo que aparece no denominador, apenas trocando o sinal de menos por mais. Então, embaixo você tem raiz de A menos raiz de B, você vai multiplicar por raiz de A mais raiz de B, certo? Em cima e embaixo. Se você multiplicar só em cima ou só embaixo, você altera a expressão original. A expressão original é essa aqui. Então, essa expressão aqui virou essa aqui. Para que eu não altere ela, se eu multiplicar em cima por um número, eu tenho que multiplicar embaixo pelo mesmo número, certo? Então, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de A mais B, ó, certo? Raiz de A mais raiz de B. Ó. Simplesmente ó, o denominador trocando esse sinal aqui, de menos por mais. Por que isso? Porque aqui você fica com o produto ó, de uma diferença por uma soma, certo? Diferença de dois termos multiplicado por uma soma de dois termos. Com isso, você consegue remover as raízes do denominador. Isso se chama racionalização, certo? Então, multipliquei em cima e embaixo por raiz de A mais raiz de B. Eu coloquei, inclusive, aqui em vermelho, certo? Aí, vamos ver como é que fica em cima. Fica A menos B, que multiplica raiz de A mais raiz de B. Está aqui, ó, em cima, certo? Então, você vai multiplicar o A por raiz de A mais raiz de B. Depois, faz a mesma coisa com o B, né? Começando com o A. Fica, então, A raiz de A, está aqui, ó, certo? A raiz de B, está aqui, ó, certo? Mais, né? Com mais, né? Agora passa para o B. B raiz de A, está aqui, ó. Observe o sinal menos, ó, porque menos com mais, menos, né? Certo? Agora B vezes raiz de B, ó. B vezes raiz de B. O sinal menos com mais, menos, certo? Então, multiplico o A com os outros dois, os dois da frente, e depois o B com os dois da frente. Está aqui, ó, certo? Fiquei com 4 termos. Observe que o raiz de A aparece duas vezes aqui, ó. Então você coloca o raiz de A em evidência. Quem é que fica no parênteses? O A menos B. Ó. Então esse aqui coloquei raiz de A em evidência. Deu isso aqui, ó. Ficou um termo só, certo? Então em evidência ficou A menos B. Faço a mesma coisa com esses dois aqui, ó, que aparece raiz de B. Você coloca o raiz de B em evidência. Quem fica no parênteses? A menos B, certo? Então, isolei o raiz de A, ficou A vezes A menos B, isolei o raiz de B, A menos B. Aqui fiquei com dois termos. O que é que aparece nos dois? O que é que tem de comum nos dois? O A menos B. Então você coloca o A menos B em evidência. Ó. Aparece nesse termo e aparece nesse termo aqui. Ó. Quem é que vai ficar no outro parênteses? Raiz de A mais raiz de B. Então o numerador ficou assim, ó, certo? Esse numerador aqui ó, ficou assim, ok? Agora o denominador. Aqui fica claro por que eu multipliquei em cima e embaixo por raiz de A mais raiz de B. Certo? Seria o conjugado desse denominador aqui. Simplesmente você pega o denominador e troca esse sinal aqui de menos por mais. Ó. Certo? Ao fazer isso, ó, isso aqui é o denominador. Esse aqui vezes esse. Ó. Observe que aqui é um produto de uma diferença por uma soma. Certo? Produto de uma diferença por uma soma dá o quê? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Multiplicação de uma diferença por uma soma, certo? Fica raiz de A ao quadrado menos raiz de B ao quadrado. Diferença do primeiro ao quadrado, certo? Primeiro ao quadrado e aparece o segundo ao quadrado, e um menos no meio, certo? Diferença do quadrado do primeiro pelo quadrado do segundo, certo? Produto
produto notável, né? Produto de uma diferença por uma soma. Dá o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Isso aqui as raízes somem, né? Quanto é raiz de A ao quadrado? A, certo? Quanto é raiz de B ao quadrado? Só B, ok? Pronto, o denominador ficou A menos B. Isso aqui tudinho, ó, A menos B, certo? Agora você arruma. Daqui o numerador agora ficou ó, A menos B, que multiplica raiz de A mais raiz de B. E o denominador? O denominador ficou simplesmente A menos B. Então, esse numerador inteiro você troca por ó, isso aqui, ó, certo? Aqui, né? Ok? Agora o denominador inteiro troca por A menos B, certo? Aí você corta o A menos B em cima com A menos B embaixo. Ficou só raiz de A mais raiz de B, certo? Então, simplificando essa expressão, dá raiz de A mais raiz de B. Ó, o A menos B aqui corta com A menos B embaixo. Ó. Raiz de A mais raiz de B é o item D, certo? Então, esse 44, a resposta certa é o item D, ok? Vamos ver mais um. É só outra aqui. Simplifique essa expressão aqui, ó, para você deixar menorzinha, mais simples. Observe que aqui é uma soma de três potências, ó, três potências bem feias, né? Certo? Onde cada potência, o expoente delas já é uma potência, né? Então, soma de três potências feinhas. Vamos ver cada uma delas. Vamos começar pela primeira, certo? Essa primeira aqui, ó, onde está o cursor. Vamos olhar para o expoente dela, esse expoente aqui, ó. 1/6 elevado a 0,5. Vamos ajeitar ele aqui, ó. Esse aqui é o expoente da primeira potência. 1/6 não, 1 sobre 16, né? 1 sobre 16 elevado a 0,5. Esse 16 você pode escrever como 2 à quarta, não deixa de ser 16, né? Isso tudo elevado a 0,5, que é a mesma coisa que 1/2, certo? Então essa fração aqui está elevado a 1/2, ok? Essa fração aqui, 1 sobre 2 à quarta, você pode escrever como 2 a menos 4, né? Coloca a potência no numerador, lembrando de trocar o sinal do expoente, de mais 4 para menos 4. E lembrando que isso aqui tudinho está elevado a 1/2, certo? Então pronto, isso aqui é 1 sobre 16, que eu escrevi como uma potência só, certo? Coloquei o denominador para cima, trocando o sinal do expoente de menos 4 para de mais 4 para menos 4. Isso tudo está elevado a 1/2, ok? Pronto. Ao chegar aqui, o que é que você faz? Você multiplica esse expoente interno pelo expoente externo. Ó. 4 vezes 1/2, que dá o quê? Dá 2, né? E tem um sinal menos aqui, né? Certo? Então, repete a base 2, multiplica esses dois expoentes, o interno e o externo, certo? 4 vezes 1/2 dá 2, né? 4 sobre 2, que é 2. E repete o sinal menos. Isso aqui é o quê? Isso aqui você pode colocar essa potência para o denominador, lembrando de trocar o sinal do expoente, de menos 2 para mais 2. Fica 1 sobre 2 ao quadrado, ou 1 sobre 4, né? Certo? Então, eu passo isso aqui para o denominador, troco o sinal do expoente e vai 1 sobre 2 ao quadrado, ou 1 sobre 4, certo? Então, esse expoente que eu deixei marcado aqui, ó, todinho, dá 1 sobre 4. Mas lembrando que ainda falta esse sinal menos, né? Que eu não coloquei, né? Certo? Como é que vai ficar aqui a minha primeira potência? 1 sobre 625 elevado esse número todinho feio aqui, ó, certo? Só que esse número aqui todinho deu 1/4, né? Ó, acabei de encontrar, ó, certo? Esse expoente que está marcado aqui deu 1/4, certo? Esse 625 você pode escrever como 5 à quarta, certo? Tá aqui, ó, se fatorar o 625, ele é divisível por 5, dá 125. Por 5 de novo, dá 25. Por 5, então 625 é 5 elevado à quarta, certo? Então escreva esse 625 como 5 à quarta. Esse expoente todinho, eu acabei de ver aqui que ele dá 1/4. Ó. Ele dá 1/4, mas faltou colocar o sinal menos, né? Certo? Faltou colocar o sinal menos. Então esse expoente é esse resultado aqui, ó, 1/4. Essa fração aqui eu escrevo assim, 1 sobre 5 à quarta, ok? Então ficou assim, certo? Ficou desse jeito, né? Esse 1 sobre 5 à quarta você pode colocar com uma potência só no numerador, ó. 5 a menos 4, você passa para o numerador, lembrando de trocar o sinal do expoente, de mais 4 para menos 4, certo? Pronto. De uma fração eu passei o denominador para cima, trocando o sinal do expoente de mais 4 para menos 4. E repetir esse número que está fora, ó, menos 1/4, certo? Quer dizer, isso aqui tudinho está elevado a o expoente menos 1/4, que eu repeti aqui. Ao chegar aqui, você repete a base 5 e multiplica os dois expoentes, o interno com o externo. Menos com menos dá mais, 4 vezes 1/4 dá 1.
Ou seja, essa potência aqui todinha feia aqui dá simplesmente 5 elevado a 1, ou 5, né? Certo? Então isso aqui tudinho deu 5, ok? Certo? Agora vamos para essa outra potência feiosa aqui. Pronto, deu 5, eu botei aqui, ó. Então esse é o resultado disso aqui tudinho, dá um 5. Agora a outra aqui, ó. O nono elevado a essa coisa aqui todinha. Vamos começar destacando esse expoente aqui todinho, ó. Menos 4 elevado a menos 2 elevado a menos 1. Certo? Esse expoente aqui todinho eu destaquei aqui, ó. Menos 4 elevado a menos 2 elevado a menos 1. Certo? Vamos ajeitar esse expoente. Aqui você escreve assim, né? Menos 4, repito, menos 4. Aqui você tem elevado a menos 2 a menos 1. O menos 2 a menos 1, isso é o quê? 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 meio, ó. Esse de fora aqui, esse mais externo, ó. 2 elevado a menos 1. Tá aqui, ó, 2 a menos 1. Deixei o menos do lado de fora, ó. O menos do lado de fora. 2 a menos 1 é a mesma coisa que 1 meio. E o menos aqui do lado de fora. Certo? Eu repeti o menos 4. Então fica menos 4 elevado a menos 1 meio. Deu para entender aqui, né? 2 a menos 1 é a mesma coisa que 1 meio. Ok? Aí você repete esse menos aqui. Certo? Pronto, ficou assim, ó. O que você faz aqui? Repete o menos. 4 elevado a menos 1 meio. Você dá um jeito de tirar o sinal, esse sinal negativo do expoente. É só colocar no denominador. Tu coloca a potência no denominador, repete a base 4 e o expoente fica 1 meio. Então, simplesmente eu passei essa potência para o denominador, lembrando de trocar o sinal desse expoente aqui, ó, de menos 1 meio para mais 1 meio, ok? E esse menos aqui é o que está aqui fora, eu repeti, ó. Certo? Eu repeti ele, certo? Então, essa potência eu passo para o denominador, trocando o sinal desse expoentezinho aqui, ó. Tá aqui, certo? Pronto, repito menos, repito 1. O que é 4 elevado a 1 meio? Ora, a mesma coisa que raiz quadrada de 4, né? 4 elevado a 1 meio é raiz quadrada de 4. Quanto é raiz quadrada de 4? 2, né? Então, isso aqui vai dar 2. Repete o sinal menos. Então, isso quer dizer que esse expoente feio aqui todinho, certo? Ele deu simplesmente menos 1 meio, certo? Então, você vai ficar simplesmente, como é que vai ser essa potência toda aqui, a do meio? Vai ser o nono elevado a esse expoente todinho, mas esse expoente todinho deu menos 1 meio. Ó. E o nono você escreve como 1 sobre 3 ao quadrado. Então essa base 1 nono aqui, você escreve como 1 sobre 3 ao quadrado. Né? É só escrever o 9 como 3 ao quadrado, aqui onde está o cursor. Né? E esse expoente todinho aqui, a gente acabou de ver que ele dá menos 1 meio. Certo? Então troco isso aqui tudinho, ó, que eu deixei marcado aqui, ó, troco isso aqui tudinho por menos 1 meio. Certo? Ao chegar aqui, você pode colocar essa potência no denominador, você pode colocar no numerador. Simplesmente passa a potência para cima, trocando o sinal do expoente, ó, de mais 2 para menos 2. Então, eu passo a base 3 para cima que eu falo é para o numerador, certo? Lembrando de trocar o sinal do expoente de mais 2 para menos 2. Só que isso aqui tudinho, que é 1/3 ao quadrado, está elevado a menos 1 meio. Então, repito menos 1 meio. Certo? Ao chegar aqui fica simples. Ó. Você repete a base 3 e multiplica esses expoentes, ó, o de dentro e o de fora. Certo? Menos com menos dá mais. 2 vezes 1 meio dá 1. Dá 3 elevado a 1, ou simplesmente 3. Né? Certo? Multiplica esses dois expoentes, dá 1. 3 elevado a 1. Certo? Então, essa potência aqui todinha, ó, deu 3. Certo? É meio feia, né? Mas quando você começa a fazer a conta, vai ficando simplesinha, né? Então, isso aqui tudinho deu 3. A outra deu 5, essa aqui todinha deu 3, né? Agora, essa última aqui, ó. Essa última. 0,25 elevado a esse número aqui. Você começa olhando para esse expoente aqui, ó. Certo? Eu peguei só a parte positiva, deixei o menos lá de fora, né? 0,5 elevado a menos 1. O expoente desse último aqui, ó. Certo? Dessa última potência. Isso aqui é o quê? Lembrando que 0,5 é a mesma coisa que 1 meio, né? É 1 meio. Isso aqui está elevado a menos 1, certo? O que é que você faz aqui? 1 meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Você passa o 2 para cima, para o numerador, trocando o sinal do expoente. Qual é o expoente dele aqui? 1. Quando eu boto para cima, fica menos 1, certo? Então, ou seja, eu inverto isso aqui. Ó. 1 meio é a mesma coisa que 2 a menos 1. Só que tem o menos 1 aqui do lado de fora. Ó. O outro menos 1, certo? Pronto, chegando aqui, ó, repete a base 2, multiplica os dois expoentes. Menos por menos, mais 1. Fica 2 elevado a 1, certo? Então, esse expoente aqui todinho, dessa potência, esse expoente 0,5 a menos 1 dá simplesmente 2, certo? Pronto. Outra coisa, a base 0,25, a base 0,25, essa base aqui, eu posso escrever como 25 sobre 100,
certo? Aí você simplifica, divide em cima e embaixo por 5 e vai simplificando. Ou então divide logo em cima e embaixo por 25. 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 dá 4. Então 0,25 você pode trocar, esse 0,25 você pode trocar tranquilamente por 1/4, certo? Então como é que fica essa potência aqui? Troco o 0,25 por 1/4, tá aqui, ó, certo? Por 1/4. E esse expoente aqui, 0,5 elevado a menos 1, eu troco por 2. Certo? Lembrando que tem um sinal menos aqui fora, ó, certo? Que eu não incluí. Repetindo, essa base 0,25 eu troco por 1/4, e esse expoente 0,5 elevado a menos 1, acabei de descobrir que ele vale 2, né? Então você troca por 2. Lembrando que o sinal menos ficou do lado de fora, né? Então deu isso aqui, ó, certo? Isso aqui dá o quê? Se você inverter essa... Observe que aqui uma fração é elevada a um número negativo. Se você trocar numerador com denominador, ou seja, 1/4 vira 4 sobre 1, certo? Você pode fazer isso contanto que você lembre de trocar o sinal do expoente, ó, de menos 2 para mais 2. Repetindo, aqui você pode inverter numerador e denominador da base, né, que é uma fração. Você coloca o denominador em cima e o numerador embaixo. Contanto que você lembre de trocar o sinal desse expoente aqui, ó, de menos 2 para mais 2. Certo? Aqui dá o quê? 4 ao quadrado, que é 16. Certo? Então, essa última potência aqui deu simplesmente 16. Ó. Aí você vai fazer o quê para simplificar? Somar os três números, ó, o 5, o 3 e o 16. Somando vai dar 24. Então, o resultado da simplificação é 24. Então, isso aqui é a minha resposta. Ó. Certo? Achei esse número aqui que é 5, esse aqui que é 3 e esse aqui que é 16. Somando os três vai dar 24. Essa é a minha resposta, ok? Vamos para outra. Esse outro probleminha aqui, ó. Parece complicado, mas ele é simples, certo? Aqui você tem uma potência bem feia, né? Onde a base é 8 e o expoente dessa potência já é uma potência, certo? O expoente do expoente é outra potência, certo? E assim vai. Uma coisa que eu queria lembrar aqui, observe que aqui não tem nenhum parênteses, certo? Não tem nenhum parênteses. Eu queria fazer uma observação, é o seguinte. Aqui você tem uma potência de base 2 e expoente 3 ao quadrado. Certo? Isso aqui, ó, esse expoente não é 3 vezes 2. Esse expoente é 3 ao quadrado, que é 9. Certo? Então, isso aqui é uma potência de base 2 e expoente 9. Então, aqui 3 ao quadrado dá 9. Certo? Aqui não tem parênteses. Mas se você tivesse parênteses, ó, 2 ao cubo elevado ao quadrado. Isso aqui é base 2, expoente 3 vezes 2, 6. Certo? O expoente aqui, ó, você multiplica o expoente interno do expoente externo. 3 vezes 2, 6. Isso porque isso aqui é 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Ou seja, 2 à sexta. Certo? Aqui não tem parênteses. A base é 2 e o expoente é uma potência. Ó, 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que é 9. Certo? Então vamos usar isso aqui. Ó. Vamos ver a última potência. Você tem uma base, tem um expoente, o expoente tem um expoente, o outro expoente tem outro expoente, certo? Vamos começar aqui com 4 elevado a menos 0,5, certo? 4 elevado a menos 0,5 aqui, ó. Certo? Eu botei o sinal menos, né? Eu destaquei aqui, ó. 4 elevado a menos 0,5. Vamos ajeitar isso aqui. Isso aqui é o quê? Repete o sinal menos, está aqui destacado aqui, ó. É o último expoente, certo? Repete o menos. Aqui você pode passar esse 4 para o denominador, lembrando de trocar o sinal do expoente, menos 0,5 para mais 0,5, certo? Fica 1/4 elevado a mais 0,5. Ou seja, passa o 4 para o denominador, trocando o sinal do expoente. Repete esse sinal menos aqui, certo? O que é esse denominador aqui? 4 elevado a 0,5 ou 4 elevado a 1 meio. É simplesmente raiz quadrada de 4, né? 4 elevado a 1 meio, ou 0,5, é raiz quadrada de 4. Repete o sinal menos, né? Quanto é a raiz de 4? 2, certo? Repete o menos. Então, isso aqui dá menos 1 meio, certo? Então, esse expoente que está destacado aqui dá simplesmente menos 1 meio, ok? Agora, vamos agrupar agora o 9, o menos 4 e o menos 0,5. Está aqui, ó, certo? Menos 9 elevado a menos 4, que está elevado a menos 0,5, certo? Aqui. Então, eu destaquei aqui de novo, ó, certo? Eu destaquei. Observe que aqui eu repito o menos 9, certo? E o expoente, ó, menos 4 elevado a menos 0,5, é esse valorzinho aqui, ó, menos 1 meio. Eu encontrei aqui, ó. Menos 4 elevado a menos 0,5 é esse valor aqui, ó, menos 1 meio. Então, você troca esse expoente aqui, ó,
De que base? Base 9, né? Troca por menos 1/2. Repete o menos do lado de fora, repete a base 9, e esse expoente troca por esse valor em vermelho aqui, ó, menos 1/2, certo? Pronto. Agora fica o quê? Você repete o sinal menos, passa esse 9 para o denominador, lembrando de trocar o sinal do expoente, de menos 1/2 para mais 1/2, certo? Pronto. Isso aqui dá o quê, então? Raiz quadrada de 9, ó, ou 9 elevado ao meio. É raiz de 9, né? Você repete o sinal menos, repete o 1. Quanto é raiz de 9? 3, certo? Então, isso aqui dá menos 1/3. Então, esse pedaço aqui todinho, ó, menos 9, menos 4, menos 0,5, eu vou trocar tudinho por menos 1/3, certo? Aqui, ó, menos 9, menos 4, menos 0,5. Troco por menos 1/3. Aí fico, né? Agora, é a potência com base 27, repito o menos, ó, e pego tudo que vem depois, ó. Tá aqui, ó, destaquei aqui, ó. Menos 27, elevado a menos 9, elevado a menos 4, elevado a menos 0,5. Tá tudo aqui, ó. Certo? Eu repito o menos, repito a base 27, e o expoente desse 27, isso aqui tudinho, ó, eu já encontrei, certo? Eu já encontrei. Dá o quê? Aqui tem um errozinho, ó. Faltou o menos aqui, certo? Faltou o menos, mas eu coloquei depois aqui, ó. Então bote o menos aqui, ó. Tem o menos aqui perto desse 9, ó. Certo? Vai dar menos 1/3. Então esse expoente aqui todinho eu vou trocar por menos 1/3. Então coloquei o menos posteriormente, menos 1/3, né? Repito o 27, e isso aqui tudo eu troco por, tá aqui, ó. Menos 1/3, que eu coloquei em azul, ó. Certo? Deu para entender, né? Isso aqui tudinho, com o sinal menos colocado aqui na barra posteriormente, vai dar menos 1/3. Coloquei aqui em azul, certo? Pronto. Isso aqui é fácil encontrar o valor. Repete o menos, o 27 você passa para o denominador, trocando o sinal do expoente, de menos 1/3 para mais 1/3. Ok? Certo? Repete o menos. Isso aqui é o quê? Raiz cúbica de 27. Ó. 27 elevado a 1/3. Mesma coisa que raiz cúbica de 27. Certo? O que é raiz cúbica de 27? O número que multiplicado por ele mesmo, 3 vezes dá 27. É o 3. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Então, raiz cúbica de 27 é o quê? O número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes tem que dar 27. É o 3, né? Certo? Então, isso aqui dá menos 1/3. Certo? Então, pronto. Esse expoente aqui todinho, menos 27, isso aqui tudinho que está marcado aqui, ó, dá menos 1/3, certo? Agora falta pegar agora a base 8, né? 8 elevado a isso aqui, tudinho que vem depois, ó. Base 8 elevado a tudo que vem depois. Só que tudo que vem depois, acabei de descobrir que dá menos 1/3. Certo? Coloquei aqui em verde, não sei se dá para ver que está em verde, né? Então, repita a base 8, e tudo que tá aqui vem depois, que é expoente, eu troco por menos 1/3, né? 8 elevado a menos 1/3, é o que então? Passo para o denominador, trocando o sinal do expoente. Menos 1/3 para mais 1/3. 1 sobre, isso aqui dá o quê? Raiz cúbica de 8. 8 elevado a 1/3. O que é raiz cúbica de 8? O número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8. É o 2, né? 2 vezes 2 vezes 2, 8, né? Então, raiz cúbica de 8 você troca por 2. Então, isso aqui dá 1/2, certo? Então, essa expressão aqui todinha dá simplesmente 1/2, ok? Então, um resumo breve, você faz esse último expoente aqui, 4 a menos 0,5, dá menos 1/2, aí depois pega o outro, menos 9 elevado a esse aqui tudinho, menos 9 elevado a menos 1/2, faz a continha, dá menos 1/3. Agora pega o menos 27 elevado a esse aqui tudinho, certo? Elevado a esse aqui tudinho. Isso aqui tudinho deu menos 1/3. Então fica 8 elevado a menos 1/3, final, certo? Que dá 1/2. Então o resultado aqui é simplesmente 1/2, ok? Vamos terminar essa segunda lista com esse probleminha aqui, ó. Encontre o valor. Aqui você tem uma raiz quadrada, o índice não aparece, é porque o índice é 2, né? De uma raiz cúbica, índice 3, certo? Dessa potência aqui todinha. Então, raiz quadrada de uma raiz cúbica, aqui você tem uma base 0,125 elevado a um expoente, aí fecha aqui, outro expoente aqui fora, certo? A propriedade que você vai usar aqui inicialmente é essa aqui, ó. A base é 0,125, estou falando do que está dentro das raízes, 0,125 elevado a um expoente interno e um expoente externo. O expoente interno
seria o m, né, o raiz cúbica de 2, e o expoente externo, o n, seria 2 elevado a 2 terços, né? Você repetiria a base, 0,125, e multiplicaria os dois expoentes, o interno e o externo. Então, né, eu vou ter que multiplicar esses dois expoentes aqui, ó. O interno, raiz cúbica de 2, e o externo, menos 2 elevado a 2 terços. Vamos fazer essa multiplicação dos dois expoentes, ó. Aqui, ó, o raiz cúbica de 2 vezes menos 2 elevado a 2 terços. Então, são os dois expoentes dessa base 0,125. Isso aqui dá o quê? O produto desses expoentes. Raiz cúbica de 2 é 2 elevado a 1 terço, certo? O sinal menos eu posso colocar aqui fora, ó. Mais com menos, menos. Raiz cúbica de 2 é 2 elevado a 1 terço, né? Vezes 2 elevado a 2 terços, certo? Pronto. Aqui você chega aqui ao produto de potência de mesma base. Repete o sinal menos, repete a base 2 e soma os expoentes. Lembrando, multiplicação de duas potências com a mesma base, base 2. Repete a base 2 e soma os dois expoentes, que são as duas frações. Ó. 1 terço mais 2 terços, certo? 1 terço mais 2 terços, 3 terços, que é 1, né? Então fica 2 elevado a 1. Repete o sinal menos fora. Então, o produto desses dois expoentes aqui, ó, o interno e o externo, dá simplesmente menos 2. Ó. Isso aqui é menos 2, né? Certo? E lembrando que 0,125, que é essa base aqui, ó, é a mesma coisa que 125 sobre 1000. Certo? Você pode simplificar essa fração aqui, dividir em cima e embaixo por 125. Então, vai dividindo por 5, vai dividindo repetidamente, né? Então, eu posso logo direto dividir em cima e embaixo por 125. Dá 1/8, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao cubo, né? 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Você pode passar isso aqui para o numerador, lembrando de trocar o sinal do expoente, ó, 2 a menos 3. Então, 0,125 eu posso trocar por 2 a menos 3, que é essa base aqui, ó, certo? Então, fica o quê? Raiz quadrada, ó, primeira raiz, segunda raiz, raiz cúbica, né? 0,125 você troca por 2 a menos 3, ó, tá aqui 2 a menos 3, ó, a base, né, da potência que está dentro das raízes, troco por 2 a menos 3, certo? Agora, o produto dos dois expoentes, ó, deu o quê? Deu menos 2, ó, troco por menos 2, certo? O produto desse expoente com esse outro aqui, ó, multiplica os dois, a gente viu que dá menos 2. Ó. Isso aqui é o produto dos dois expoentes, o interno e o externo. Então, 0,125 eu troco por 2 a menos 3, e o produto dos expoentes troco por menos 2, certo? Repito a primeira raiz, repeti aqui, ó, repeti a segunda, que é a raiz cúbica, e esse número aqui, essa potência aqui dá o quê? 2 elevado ao quê? Multiplica os dois expoentes, ó. Certo? 3 vezes 2, 6, né? Menos com menos, mais. Isso aqui é 2 elevado a mais 6, ó, certo? Esse aqui, né? Ok? Pronto. Eu vou eliminar agora a raiz mais interna, ó. Raiz cúbica de 2 elevado a 6. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 6 sobre 3. Eliminei a primeira raiz, a de dentro, né? Raiz cúbica de 2 a sexta. Transforma isso aqui em uma potência, ó, certo? Voltando aqui, né? Nossa, cadê o problema? Certo? Pronto, voltei. Pronto, aqui, né? Transforma isso aqui, ó, essa raiz cúbica transforma em uma potência, ó, 2 elevado a 6 sobre 3. Então, eu eliminei a raiz de dentro. Isso aqui dá essa potência aqui, 2 a 6 sobre 3. Ou então, raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? 6 sobre 3 é 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é quanto? Raiz quadrada de 4, que é 2, né? Então, o resultado é 2. Então, essa expressão aqui vale o quê? Ela vale 2, né? Deu 2, ok? Então, simplesmente você multiplica esses dois expoentes aqui, descobrir que dá menos 2. 0,125 eu escrevo como 2 a menos 3. 2 a menos 3. Repito as duas raízes, certo? Então, 2 a menos 3 elevado a menos 2. Isso aqui dá simplesmente raiz cúbica de 2 a sexta. Eu elimino essa raiz, transformo numa potência, certo? Aí fica raiz quadrada de 4, que é 2. Então, isso aqui dá 2, né? Certo? Pronto, a gente continua na outra aula.